Olá pessoal, sou Cláudio Nascimento, Claudinho do Som, e esse aqui é o Santa Cruz Pod, o nosso podcast regional, com propósito de dar voz para você que mora em Santa Cruz, Paciência, Sepetiba. Santa Cruz Pod é pela nossa voz, é pelo nosso lugar. E eu tenho aqui a presença aqui na bancada de um amigo, o Carlos Chaveiro, como é conhecido, mas ele é o Carlos Henrique Freitas da Silva, né? Ele é empreendedor, ele mora em Santa Cruz, ele construiu a sua história em Santa Cruz e vai contar um pouquinho a sua história aqui no Santa Cruz Pod, né? Seja bem-vindo, mas antes eu queria agradecer a presença do nosso produtor Josué Rodrigues, sabe? Josué Rodrigues, e o Matheus Dantas, que é do audiovisual, operador da mesa aí, audiovisual. Matheus Dantas, solta a vinheta aí, garoto, solta a vinheta. Corta pra mim aqui, Matheus. Você que mora em Santa Cruz, Paciência, Sepetiba, não joga toalha não, não joga toalha não. Esse lugar tem jeito. Basta acontecer essa união da nossa população, né? Não joga toalha não. Santa Cruz Pod foi feito pra você, tá bom? Carlos Chaveiro, seja muito bem-vindo ao Santa Cruz Pod. Não treme não, hein? Não treme não, hein? É com você, garoto. Obrigado, eu queria agradecer você, Claudinho, pelo convite, tá? De poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha história. Espero que sirva, né, de inspiração, né? A gente que é empreendedor, começa pequeno, ainda que seja pequeno ainda, mas a gente sempre tem um sonho grande, né? Sempre isso aí, né, cara? Buscando ali melhorar não só a vida da nossa família, mas também o local, né? Então hoje, como você mesmo falou, meu nome é Carlos Henrique, mais conhecido como Carlos Chaveiro. Mas, Carlos Chaveiro, desde quando é que você começou a sua atividade de empreendedor aqui em Santa Cruz? Claudinho. Conta pra gente, aqui na bancada, o Santa Cruz foi feito para as pessoas se conhecerem. Você que parece muito com outro empreendedor aqui em Santa Cruz, que é o Ted da Bike Cia. Vocês nem se conhecem, né? E são empreendedores de sucesso que venceram aqui em Santa Cruz. E esse podcast é para isso, Carlão. É para criar laços e que os santacruzenses e os moradores da região, né, possam se conhecer e que a gente possa se libertar de uma vez por todas. Sim. Mas aí como é que começou isso? Quando foi? Claudinho, eu comecei em 2006, tá? Eu comecei com um quiosque. Há 19 anos, né? Isso, um quiosque ali na rua Moisés de Oliveira, ao lado da Droga Mix. Sim, sim. Hoje ele já não funciona mais, né? A gente fechamos. E hoje a gente está na Avenida Areia Branca, 1320, loja B. É pertinho onde era o quiosque, né? Isso, uma lojinha ali, né? Ao lado da Galeria Areia Branca ali. Ali no centro do comércio da Areia Branca ali, né? Isso. Eu vim para Santa Cruz, né? Eu morava em Sepetiba e trabalhava em Sepetiba, né? Eu trabalhava no Chaveiro em Sepetiba. E nesse período, né, de adolescência, né, ainda, eu conheci hoje, que é a minha esposa, Andressa. A gente tem dois filhos, né? Tem duas filhas, né? Tem uma de 12 anos, uma de 2 anos. E, assim, a família dela também foi muito... Já vem dessa questão de empreender há bastante tempo. Eles foram as pessoas que me motivaram, né? Me incentivaram ali e me apoiaram, né? Dar o início ao que é hoje, né? O que é a nossa atividade hoje. Carlão, nada contra a quem gosta de CLT, quem vive anos, décadas, sim, mas desde que me entendo por gente, eu sou empreendedor. Sim. Desde lá de 1988, eu empreendo na parte de som. O carro de som veio aparecer em 95, mas de 88 a 95 eu trabalhei com sonorização, né? Sim. Com festa e tal, e a partir de 95... eu comecei um carro de som, que eu não conseguia me sustentar, eu trabalhava ainda CLT, de 95 até 2003, e a partir de 2003 que eu consegui sair da CLT e trabalhar até hoje como empreendedor, né? Sim. E você... são setores diferentes, mas são histórias parecidas, né? Pessoas, sim, que venceram em Santa Cruz, sim,
Sim. E é isso que a gente quer passar para esse povo, que Santa Cruz tem jeito, né? Verdade, verdade. E assim, quando eu vim para Santa Cruz, eu lembro do início, né? Uhum. Assim, a gente engateando, né? Na época, eu não... Meu conhecimento era bem limitado, mais na questão residencial mesmo, né? E na parte também de cutelaria, que a gente começou amolando ali alicate, tesoura, essas coisas. Até hoje faz, mas hoje eu já não amolo mais, não trabalho mais na parte de cutelaria. E fui buscando me especializar mais na área automotiva, né? Então, assim, como eu te falei lá um pouquinho, queria te contar um pouquinho dessa história, porque marca muito, né? As coisas que quando a gente passa... E a gente vê as coisas acontecendo, mas quando a gente lembra do início é bacana Vai também. passando o filme na nossa cabeça, né? Porque a gente vê ali quem estava ao nosso lado, né, no início da trajetória, assim, quem acreditando, né, que vai dar certo e tudo mais. E eu lembro que esse próprio o quiosque em si, onde eu comecei, ele foi fruto de um empreendedorismo antes, que a gente foi vender. Foi lá no comecinho, né? E como é que você... Meu sogro ele tinha uma pizzaria em Septiba, aí no período de carnaval, ele foi para um retiro, né, da igreja, que eram cristãos na época, e a minha esposa me chamou, que era na época a gente era namorada, chamou, cara, meu pai... Vamos botar uma barraquinha de pizza, a gente vai vender as pizzas e vendendo a gente compra o quiosque e tal. Qual era o local que ficava isso? Na Praia Dona Luísa mesmo. Ah, lá em Septiba. Isso, em Septiba mesmo. E trabalhamos o período de carnaval. Quando acabou o carnaval, eu paguei o meu sogro, né? Paguei os refrigerantes, a massa que ele fez as massas pra gente vender. E o dinheiro que sobrou a gente pegou e comprou o quiosque. Entendeu? Aí que acontece? Eu comprei o quiosque e ainda tava trabalhando pro Jorginho, que era o meu patrão na época. Mas esse quiosque, inicialmente você começou em Septiba ou já veio para Santa Cruz? Comecei em Santa Cruz. Eu comprei o quiosque, mas não tinha nada, não tinha máquina de chave, não tinha nada, tinha só o quiosque. Aí o que acontece? Nas minhas horas de almoço, eu ia para lá e ia ajeitando o quiosque, começando a montar. Aí eu fui comprando os equipamentos. Na verdade, o equipamento foi uma máquina de chave e o esmeril, eu já trabalhava com o esmeril. Quando eu saí, o Jorginho me vendeu o esmeril. Eu falei assim, Carlos, leva... Você me paga, na época, eu lembro até hoje, foi R$250 o esmeril. Sei. E você me paga por mês, entendeu? Aí no primeiro... E eu lembro, foi muito engraçado, você falou questão de CLT, na época eu não era carteira assinada, era garoto. Ali eu tava com 18 para 19 anos, né? E eu ganhava, na época, um valor, e quando eu montei o meu negócio lá, cara, eu ganhei, na minha primeira semana de trabalho, meu faturamento foi 5 vezes mais do que eu ganhava. Eu fiquei todo bom. Falei, cara... É isso aí. E assim, aí. Eu falei assim, caraca, é bem bacana. E dali, em 2006 eu comecei, como eu te falei, em 2008 eu caso e venho para Santa Cruz de vez. Até então eu morava em Septiba e trabalhava em Santa Cruz. Então, em 2008, eu pude comprar um terreno, onde é a minha casa hoje. Fomos construindo. Isso aí. E eu vim morar em Santa Cruz a partir de 2008 e estou aí desde então. Aí hoje mesmo, quando eu falei com a minha esposa, eu falei, eu vou lá. Aí ela falou assim, cara, fala de quando a gente como foi isso que começou. Eu falei, não, pode deixar que eu vou. A gente tem que se orgulhar das nossas origens, como é que a gente conseguiu. Isso. Eu lembro também a minha esposa, eu e Valéria, né, como a gente lutou pra gente chegar onde a gente chegou, né? Sim. E tudo que eu consegui hoje profissionalmente e também com tudo que a gente conseguiu na parte profissional e da familiar, eu devo a ajuda da minha esposa também, que ela plantou cada tijolinho junto comigo. Verdade. E todas essas décadas que eu passei aí em Santa Cruz, no carro de som, só a dona Valéria que sabe, né, o que ela passava, porque eu deixava ela em casa com os filhos, respirava o bairro, participava das festas, dos eventos, né, até largava a família de lado, né, e elas sabem que elas passaram, né, cara? Pô, não é mole não. Não é mole não, amigo. Não é mole não. Mas aí... Muita gente conhece como Carlos Chaveiro, Sim. como Claudinho do Som, que eu já não trabalho com som já tem muito tempo, né? Mas fica o nome, não tem como mudar. Verdade. E o Carlos Chaveiro, para quem não sabe, corta para mim aqui, Matheus, ele é especializado aqui na região, muita gente não sabe, em eletrônica automotiva. Ele faz reprogramação
e o conserto, a manutenção de módulo do automóvel, Sim. né? Coisa que muita gente pensa que só no centro da cidade, em outros bairros, Sim. mas aqui na região é o único profissional que eu conheço. Campo Grande, tá? não, o pessoal... Campo Grande tem, mas em Campo Santa Grande. Cruz aqui é o único profissional que eu conheço que faz com excelência esse trabalho, é o Carlos Chaveiro. Sim. Pô, Chaveiro, né? Verdade. Não tem como mudar o nome, né? Isso é bacana, Claudinho. Tu Mas tocou como- num ponto bem bacana. Mas como é que começou? Como é que Então. você se interessou? Como é que você aprendeu a trabalhar com essa parte da eletrônica automotiva? Conta pra gente aí. Então, o que aconteceu? Na verdade, eu comecei na parte de trabalhando voltado mais para chave eletrônica, né? Que são as chaves Do codificadas. código. Ah, sim, sim. E o que acontecia, Claudinho? A partir daí, né? Até hoje, a maior parte dos meus clientes não é o consumidor final, não é você. Tipo assim, é mais as oficinas. Então, a maioria dos meus serviços vem indicado através das oficinas. Sim. Porque, assim, quando você tem um mecânico, né? Um mecânico, um eletricista que faz a manutenção no teu carro, qualquer problema que vai dar no seu carro, tu lembra do mecânico. Isso. Então, você, tipo assim, seu carro enguiçou de chave. Você não sabe, você sabe dali da manutenção ali que tem que fazer, né? Correia, essas coisas todinhas. Mas o carro deu uma pane elétrica. Tu não sabe identificar se é uma pane elétrica ou eletrônica. Então, tu vai e leva pro mecânico. E aí, o que acontecia, Claudinho? Os mecânicos chamavam, Carlos, ó, o carro tá aqui, não pega, a luz do coach tá acessando o painel. Eu ia para lá, testava ali a chave, testava o imobilizador e identificava que o defeito não tava na chave, Claudinho. Aí o que acontecia? Aí, muitas das vezes, eu sempre gostei de ir a fundo e buscar, entender como funciona. Pesquisar, né? Isso, pesquisar, aprimorar, buscar né? informação. Aham. E passava pro mecânico, muitas das vezes o mecânico, cara, pô, não, vou chamar outro aí pra resolver. Aí tu fala assim, caraca, o cara não tá levando fé que não é isso, né? Aí o que aconteceu? Deus foi botando as pessoas certas na minha vida, botou um colega que eu tenho até hoje, que é o Massinho eletricista. Sim. Depois o Júnior também, que é do Cristiano, que mexe com injeção eletrônica. E o que aconteceu? Eu passei a entender, buscar como é que funciona a parte elétrica. Entendeu? Porque na maioria das vezes a pane era uma pane elétrica, uma falta de alimentação. Às vezes não era nem no imobilizador, mas no módulo de injeção e tal. Sei. Depois eu fui me deparando que o defeito às vezes estava no módulo de injeção. E foi assim, cara, e tem gente que começa a reparar isso aí, a consertar. E opa, tem uma oportunidade de negócio. Em 2012, mais ou menos, vou voltar um pouquinho para contar como eu conheci essa pessoa, tá? Em 2008, meu irmão sofre um acidente. Eu tenho um irmão, na minha casa são 5 irmãos, eu sou o mais velho, eu tenho hoje 39 anos, tenho um irmão que ele é 1 ano mais novo que eu, o nome dele é Thiago Henrique. Ele até trabalhou comigo no início, só que ele saiu para ir para a aeronáutica. E ele, nesse período também, na época ele tinha 21 anos, ele sofreu um acidente, um trauma na coluna cervical, trauma bem grave. Fraturou a quinta e a sexta vértebra, ficou tetraplégico. Meu irmão, foi terrível aquilo ali. Foi durante o serviço militar? Não, ele saiu do quartel e foi para um passeio na Restinga de Marambaia. Quando eles ancoraram o barco, ele foi pular da proa do barco. Nossa. Bateu de cabeça num banco de areia. Caramba. E teve o trauma. Aí o que acontece? Mas aí a aeronáutica não dispensou ele. Reformaram ele. Sim. Por conta da lesão, né? Aham. E assim... E nesse período, meu irmão conheceu um rapaz chamado Mauro. Também, só que o Mauro era paraplégico. E o Mauro mexia com a parte eletrônica. O Mauro entendia de eletrônica e consertava computador e tudo mais. E o Mauro tinha um amigo de infância que também era chaveiro. E quando meu irmão, eles conversando, ele falou, pô, também eu tenho um irmão chaveiro. O Mauro se interessou pô, cara, tu tem um irmão chaveiro, tem um amigo chaveiro e tal. E o Mauro queria, já estava pesquisando, já tinha comprado até alguns equipamentos. Não tem problema, não. O Mauro comprou já tinha comprado os equipamentos e tudo mais. E estava começando a entrar nessa parte de reparar módulo. Aí eu conversando com o Mauro, eu gostei do Mauro. O Mauro, muita gente boa. Eu falei, Mauro, cara, tu vai me ensinar isso aí. Tu vai me ensinar eletrônica, cara. E ele era da Penha. O que eu fazia? Ia para as oficinas, pegava o serviço, levava pro Mauro.
e a gente ficava lá por horas, ele estudando a placa, né? No início acabou que a gente não resolvia, mas ele ia me ensinando a testar o circuito, saber como é que funciona o circuito, aquela coisa e tudo mais. Aí em 2013 eu vou para Belo Horizonte, faço um treinamento na Scanitec, fico lá uma semana com o pessoal, depois a gente vai tendo aquele suporte. E desde então eu venho procurando sempre aprimorar e me especializar nessa área, que é voltado mais para automotiva, né? Na parte eletrônica, trabalhando com diagnóstico, né? O diagnóstico, o reparo e a programação, tanto do módulo quanto da chave, entendeu? Entendi. Você tem uma oficina recém-inaugurada, né? Não foi? Tem pouco tempo? Então, tenho. Graças a Deus Mais uma conquista na sua vida, né? E é bacana. É bem grande aquilo ali. Qual o tamanho? Ali ele tem... É um espaço, ele tem 9 por 25 metros o galpão. Que maneiro, hein? E qual é a rua mesmo ali? É Rua Palmeirim 82, ao lado do Colégio Fusiano. Sim. Onde fica ali o seu novo... O local que você consegue dar mais atenção, você consegue desenvolver melhor o seu trabalho, verdade, né? Verdade. O Carlos Chaveiro, que é o título Carlos Chaveiro, porque o Carlos Chaveiro ele faz essa manutenção de toda a região aí da parte automotiva. Mas aí, Carlão, a gente está falando aí sobre empreendedorismo, falando sobre a sua história, né? Você que respira Santa Cruz. De vez em quando a gente conversa em off lá, falando sobre as possibilidades que Santa Cruz teria se houvesse aí uma representatividade. Mas nós temos agora a informação descentralizada e distribuída, um canal criado aqui na internet, onde as pessoas podem interagir, podem fazer um grupo, né, de pessoas que realmente vá... fazer Santa Cruz aparecer no mapa. E a gente está sempre falando sobre, né, essa falta de representatividade, um lugar tão maravilhoso assim, tão grande, né, tão populoso, né? Sim. Tem alguma coisa errada aqui, né, cara? O que você acha aí? Fala para mim. Claudinho, assim, eu acho que a valorização, né? Pode falar mais pertinho no microfone. Assim, eu acredito que parte da gente, assim, prezar mais pelo bairro, né? Valorizar o bairro. Porque, como você falou, é um bairro em potencial, é um bairro populoso, né? Não se eu não me engano, aí é o terceiro bairro mais populoso do Rio de Janeiro. Isso aí, né? Ele está atrás ali de Campo Grande, Bangu, e o terceiro é Santa Cruz. E, assim... É como você falou, a população é uma população boa, cara. Assim, as pessoas trabalhadoras, as pessoas que querem ver o bairro crescendo, né? E a gente crê sim que cada vez mais, assim... eu como empreendedor ali, o que eu sempre busco? Assim, é justamente isso. Pô, não, cara, Santa Cruz, sim, a gente pode ser reconhecido por um bom trabalho. As pessoas vêm de fora, né? Não querer sair daqui para ir buscar o serviço em outro bairro. Como a gente mesmo falou, a parte de Campo Grande, muitas vezes tem como referência em Campo Grande, em outras áreas da cidade. Mas de a gente começar a buscar sempre para que as pessoas de fora possam ver e de fazer esse caminho de a gente ter que ir até os outros, não, as pessoas começarem a ver, não, cara, Santa Cruz, aonde tem esse cara, vou em Santa Cruz de lá, o rapaz resolve. Então a nossa luta é sempre para isso, para que o bairro seja cada vez melhor, né? E também em todos os aspectos, né? Tanto na parte profissional ali da prestação de serviço, como também na parte de entretenimento. Ó, hoje mesmo, eu acordei de manhã, hoje eu fui fazer uma corrida na Vila Olímpica. Olha! Então, assim, eu tô esse tempo todo, eu nunca tinha feito isso. Tá praticando esporte, né? Fui lá, dei uma corridinha, não foi acho que mais 5 voltinhas. Mas, assim, eu falei assim, caraca, ali eu não tinha essa prática, né? Eu até gostei, falei, filha, vou mais vezes, né? Antes a gente quer sair daqui para ir correr no recreio, na ciclovia. Não, tem a Vila Olímpica ali, então assim, acho que é mais isso mesmo, a gente apegar mais ao bairro e assim, buscar olhar para ele não com aquela coisa de querer sair daqui, né? Querer... Tem muita gente que construiu sua história aqui, que ama esse bairro, infelizmente tem muitos que já foram, né? Sim. Que desistiram de Santa Cruz.
mas Santa Cruz tem um potencial enorme. Infelizmente, somos feitos aqui de massa de manobra, somos manipulados, né? Já há décadas. Todo ano de eleição nós somos importantes, eu sempre falo isso, mas são de 2 em 2 anos, são de quase 2 em 2 anos. Santa Cruz tem uma importância enorme, depois a importância fica para o Rio de Janeiro, né? Então, a gente está sempre falando de política, falando sobre os candidatos que vêm da região, né? Que tem possibilidades, e vem aqueles aqui se manterem, mantém pessoas aqui para eles se manterem no poder, e o que a gente precisa acordar para essa grande possibilidade que o professor Frank falou aqui nessa bancada. Nós não temos nada. Qualquer pessoa que vier aqui e fizer qualquer coisa já é muita coisa. A pessoa não tem, a população não tem essa consciência da nossa real capacidade, essa força enorme que nós temos, né? E a gente, como empreendedor, a gente fica assistindo uma Santa Cruz andando de marcha ré, não é nem parado, né, cara? Andando para trás, né? E você acha aí que agora, nós estamos aí em 2025, na próxima eleição que está chegando, será que vai mudar alguma coisa aqui? Será que vai vir um grupo, alguém de Santa Cruz, para poder virar essa chave, começar uma nova realidade? O que você acha disso, cara? Claudinho, vou te falar, ser bem sincero assim. Sempre falando pertinho do microfone. Chega para frente um pouquinho, isso. Então, Claudinho, para ser bem sincero assim, para esse âmbito político, eu tenho procurado assim, meio que... Na verdade, a gente tem... Tu já acreditou em candidatos locais ano passado? Então, ou ficava só assistindo? Então, Claudinho, assim, quando o empreendedor, tipo assim, a gente tá sempre envolvido em algo. Então, que tipo tudo assim, influi, tudo influi na gente, né, cara? Só que assim, eu particularmente, assim, eu procuro... ainda mais com essa questão assim do político local, porque a gente, tipo assim, vê, tem vários, acaba que a gente não se posiciona, entendeu? Não busca, tipo assim, eu busco não ir a fundo nessa questão, nada, de entrar nesse meio, nessa questão política, entendeu? Eu procuro acaba se preocupar mais com o seu negócio, tá, né? Focado ali mais na nossa, tipo assim, cara, bom, tu tem que tocar aqui, meu irmão, porque o empreendedor, ele vive por fé, meu irmão. Complicado, né? Então a gente acaba focando mesmo, a gente ouve de tudo, quando a gente mais é comerciante, as pessoas bem falam, a gente aprende muitas coisas, né? Tem aquele feedback ali, mas acaba mesmo focando mais, olhando mais focando pro seu trabalho, tentando desenvolver e desempenhar sua família, melhor, né? Isso aí. Porque senão, amigo, porque assim, igual você falou, cara, eles vêm e prometem muita coisa. Depois que saiu, cada um, depois só vai ver daqui a pouco, quando tiver as próximas eleições. Então é meio que você... Eles vêm aqui, não atrás do Claudinho, não atrás de você, eles vêm aqui atrás de pessoas que não têm uma profissão definida. Sim. A pessoa tem escolaridade baixa, mas a pessoa é popular. Sim. Geralmente o presidente da associação de moradores. Então eles procuram essas pessoas para captar, né? Captar outras pessoas para poder se projetar, na verdade, né? Através de um projetinho aqui, fulano deputado vai vir aqui, vai fazer isso, aí mostra o ofício, que é só um pedaço de papel. Sim. É um tal de ofício com um carimbo, aquilo é só um pedaço de papel, é só para gerar uma expectativa na população que a pessoa vai fazer se ela ganhar. É só um pedaço de papel, a verdade é essa, são ofícios e mais ofícios. E o poder público, municipal, principalmente, vem aqui e faz o que quer em Santa Cruz. Nós não temos vias alternativas aqui na João 23, por exemplo. Você fica assistindo a população se virar. Não tem nem operadores de trânsito que pelo menos pudesse diminuir o impacto, né? Sim. As pessoas ficam aí criando caminhos
até acidentados, criando acidente, né? Porque... Mas na época de eleição, meu irmão, nós somos importantes, nós temos uma importância imensa, uma relevância maravilhosa, mas é só de 2 anos, infelizmente, né? Esse ano 2025, como é pré-eleição, ainda fica meio morno. Quando chega no final do ano, aí começam a aparecer as reuniões com aqueles bambambam das galáxias, né? E vem aqui mais uma vez. E tem gente que acredita neles até hoje, né? Vivem disso. Tem gente que vive disso, né? A pessoa não tem, como falei para você, não tem profissão, acaba virando refém desse povo, né? E vira um empregado do cara, na verdade. Sim. Nós temos uma legião de centenas de pessoas aqui, assim. Mas o tempo vai passando, eles vão se diluindo, vão criando novas conexões. Mas a população agora, os jovens, por exemplo, que estão aí nas universidades, né? Não é mais como era antigamente. Eles colocam ideologia, tentam colocar coisas na cabeça do jovem, e o jovem, não, peraí, isso não é bem assim não. Pega o telefone, vai pesquisar e vê que eu, por exemplo, acreditei em coisas que agora, depois de velho, eu vi ver que não era nada disso, que a gente era da época do orelhão, né? Sim. A gente não tinha muita informação. Era o que a grande mídia centralizada falava pra gente. A gente acabava acreditando, porque não tinha por que perguntar, né? Então, diante de tudo, eu estou falando dessa questão da informação descentralizada, que a gente tem como descobrir, o jovem principalmente, que Santa Cruz tem como andar com as próprias pernas. Nós temos como nos tornar um grande município. Claro que não é de uma hora para outra. Primeiro nós temos que criar uma representatividade no Legislativo Federal, sair daqui deputados federais, o deputado federal, e criar um grande grupo para que Santa Cruz comece a melhorar, né? Nós temos espaços aqui maravilhosos, temos uma ex-cidade das crianças aí, largada, né? Tem uma expectativa de alguma coisa privada ali, não sei exatamente o que é, mas é assim que a gente está, cara. Nós estamos aí alienados e dependendo do próprio povo decidir como é que a gente vai caminhar dos próximos anos. E nós somos aqui empreendedores, você é um camarada batalhador, vencedor, como você falou, da sua história. Eu também tenho a minha história aqui no bairro como publicitário, e agora estou migrando para a rede social, para o canal no YouTube. Sou conhecido também como o cara do carro de som, né? Eu estou migrando, é uma forma de comunicar. Se reinventando, né? Que aí ainda é importante o carro de som, que ele serve como instrumento para algumas ocasiões. Ele é importante, mas não é mais o principal. A gente não consegue atingir tanta gente no carro de som como atinge na internet. Verdade. Mas aqui a gente está atingindo uma regionalidade, que é o propósito, né? Eu não tenho aquela intenção de atingir. Claro que está no mundo inteiro, mas o propósito é que na nossa bolha, né? Nós vivemos em bolhas, cara. Temos que criar a nossa bolha, que é Santa Cruz. Temos que criar essa bolha, entendeu? Mas aí, Carlão, dentro de toda essa história que você contou, no começo lá foi vendendo empadinha, né? Como é que foi? Então, na verdade, meu sogro tinha pizzaria. Sim. Aí vendemos pizza. Ah, sim, lá na praia do Ana Luísa, né? Isso aí. Aí com esse recurso foi onde surgiu ali o primeiro quiosque, né? Que era uma banca de jornal, eu transformei ele num chaveiro. Então, você ainda trabalha ali no centro da Areia Branca, né? Sim. O trabalho sempre foi ali do Carlos Chaveiro. Isso. Então, eu não sei se você sabe, a Avenida Areia Branca, a Estrada Vitor Dumas, a Estrada Sepetiba, elas não têm saneamento. Não tem saneamento. Se você passar, você tem algum ralo na Estrada Areia Branca? Não tem. Tem ralo na Vitor Dumas? Não tem. Não tem. Porque é um investimento milionário.
E Santa Cruz não é lugar de gastar dinheiro. Eu não estou falando com o morador. Eles de fora que falam isso, da administração pública. Não, Santa Cruz não é lugar de gastar 200 milhões, não. Gasta só 5 ali, tá bom se quiser. Né? Então, um bairro populoso, e as pessoas não se dão conta disso, cara. Acho que aquilo é normal. A Avenida Areia Branca tem espaço para duplicação, a Estrada de Sepetiba tem espaço. Espaço tem. Mas cadê a população para acordar? Para colocar ordem nessa casa, né? Você passa em Santa Cruz, aí não tem opções de lazer. Se você passar nas praças de Santa Cruz, você vê mais de 99% tudo enferrujado, não tem manutenção nenhuma. Não tem manutenção. E nós temos o PIB enorme, né? Nós temos aqui um dinheiro que é gerado, que é utilizado no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E a gente, como empreendedor, e toda a população também, a gente sofre com isso, cara. E você, cara, vou repetir, é um vencedor, cara, para ganhar aqui nessa terra abandonada, é porque tem que ser muito capaz. Eu, quando era pequenininho, uma pessoa que já faleceu falou para mim assim: quem não tem competência não se estabelece. Se você estabeleceu, se eu me estabeleci, se o Márcio Pizzaria se estabeleceu, se o Léo Rações se estabeleceu, se o Ted da Bike Cia, fiz uma brincadeira que parece contigo, se estabeleceu, e muitos outros por aí, porque eles têm competência cada um na sua área. Sim. Né? Mesmo com um bairro largado, abandonado, eles conseguiram construir a sua história, o seu patrimônio, a sua família aqui, e eles estão de parabéns. Mas a gente tem essa missão, cara. Não sou eu que vou resolver, não é você que vai resolver. Todos juntos podemos fazer Santa Cruz mudar de verdade, cara. E você que tá ali na Areia Branca, você vivencia ali a dificuldade, engarrafamento quase todo dia ali, né, cara? Ali é complicado, né? Ali. Acidente ali naquela passagem de pedestre de frente ao Apolo, né? Sim, ali complicado ali, né? Na saída da Gastão Rangel. Não tem nada ali, parece a Índia. Um lugar que gera voto e elege prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Tá dizendo aí, né, o finalzinho da Gastão Rangel com a Areia Branca ali, isso. Cada um por si, Deus por todos. E tem outros lugares ali, né? E é isso aí, cara. Onde é que tá esse dinheiro? Né? Como disse o professor Franklin, a Zona Sul não produz nada. Produz areia, né? Tem praia. Quem produz aqui, ó, região industrial, Santa Cruz, né? E tá aí. Depende de nós, cara. Aquela Avenida Areia Branca ali é um problema sério ali, né, cara? E para mudar tem que ser no macro, não no micro. A gente tem que pensar grande. A gente tem que pensar grande porque a gente pode, Santa Cruz pode. A gente tem que se pensar grande porque nós temos como fazer, né? Eu, quando fui candidato, cara, eu falava assim: a gente tem que se unir para, ao invés da gente ficar na mão da prefeitura, a prefeitura que vai ficar na nossa mão. Eu estou dizendo a prefeitura, não estou falando o prefeito atual. Qualquer prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele vai ter o mesmo pensamento e ações em relação a Santa Cruz, com seus subordinados. Não, peraí, vamos ver como é que... Mas quando o povo se mexer, o povo mudar de atitude, aí a coisa vai ser diferente, né? Nós temos aí um bairro tão bonito, eu tenho tantos amigos aqui, imagino que você também tenha, né? Sim. E eu queria tanto ver, né? Será que é uma loucura minha, uma paranoia de eu querer ver Santa Cruz se libertar? Ou será que tem mais gente que também espera isso, né, cara? É difícil, né? Tu fica olhando assim... Mas tu tá saindo bem, hein? Você nunca tinha entrado no estúdio de podcast, né? Tu nunca foi. Pô, caramba, Claudinho, eu vejo o teu podcast lá, eu nunca entrei primeira vez aqui. A gente fica meio nervoso, né? Pô, mas saiu muito bem, cara. Saiu muito bem, tá? Eu também tô aprendendo.
eu também tô migrando para essa área, que não tem nada a ver você no carro de som falando com aqui, expondo suas opiniões, como eu estou fazendo, né? Eu não expunha minhas opiniões na rua com medo do contraditório. Sempre tive. Mas agora estamos em novos tempos. Estamos em novos tempos, cara. Mas aí, Carlão, mais alguma coisa aí para deixar registrada sua presença aqui no Santa Cruz Pod? Quer falar de família? São filhas que você tem? Tenho 2 meninas. 2 meninas, né? Uma Antonella e Ana Clara. Antonella? Antonella com 2 anos. Olha, nasceu agora. Isso aí. E a Ana Clara tem 12 anos, né? São minhas princesas. Claudinho, assim... Como é que você faz, cara, pra... Você não tem opção de lazer, ou tem aqui? Como é que faz? Tem que sair do bairro, né, cara? Claudinho, vou te falar, ó, sábado, foi que domingo. Domingo eu peguei minhas filhas e fui na Brisa, na Praia da Brisa. Uhum. Ali de dia. Eu já fui muito lá também, eu gosto de caminhar ali. A gente ficou ali no mas o lugar abandonado também, né? Abandonado, mas assim, ainda tem uma praça, né? Tem, ainda dá pra caminhar, né? Santa Cruz ali a gente tem a Praça do Pedrinho, tem a outra praça ali em cima, mas assim, é poucas opções, né? E tu vê assim, Sepetiba tu vai, tem mais opções. Sim. Até pra noite também você tá ali. Então, assim, eu vivo mais aquela vida mais pacata, casa. Às vezes a gente sai assim, mas de vida noturna eu não tenho, né? Você acharia que Santa Cruz deveria, né? Mas eu pergunto para você, ter eventos aí, eventos para as famílias, aniversário do bairro, né? Comemoração, eventos culturais, né? Nós temos aí a festa de São Jorge, tem para as pessoas que participam, né? Mas tem outros segmentos também, né? Claro, que assim, nós temos um potencial enorme, né? Assim, o que a gente sente falta é mais, nem de evento, vou te falar se é bem sério, não sinto falta não, mas de espaço mesmo para você estar. Você, tipo assim, você querer ir... Tipo assim, uma praça pra sim, você sim. estar ali, né? Passar ali um fiozinho de tarde, né? Levar a filha para brincar, numa bicicleta, dar uma volta na bicicleta. E vinha, a gente sente falta assim disso. Também assim, um polozinho gastronômico assim à noite também. Faz falta, né? Faz falta. Na reta da base ali tem o Márcio, que também vai vir até aqui essa bancada, que é um empreendedor de sucesso também. Mas são ações assim, cara, privadas, né? Cada um por si, Deus por todos, né? A gente deveria promover uma coisa assim. Essas feiras assim que é bacana, né? Tipo assim, você por isso que eu te falo, de você, que nem a gente tem essas questões assim pontuais, assim, né? Tem um rapaz lá, o Márcio ali e tal, destacado. Mas quando tu vê assim, ó, quando uma falta assim de uma feira, assim, você tá ali, tipo, vários. Tem aquele espaço para tu confraternizar ali, tá? Né? Várias opções, né? Que a gente, às vezes, a gente acaba buscando isso em outro carece de espaço para a família, como você está falando, né? Isso aí. Espaço para a família aqui carece muito, é muito pouco. Ou melhor dizendo, quase nada praticamente, né? E as famílias, tinha muita família aqui que gostaria de participar, levar os filhos, né? Passear, para esparecer um pouco. A gente precisa de lazer, né? Tem que trabalhar, mas precisa de lazer também, né, cara? É bom, né? Pra saúde mental, né? Não, bom demais. Tô falando bem hoje, Josué? Tô falando bem, né? Melhorando, hein? Tô aprendendo. Mas aí, Carlão, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Santa Cruz Pod, o podcast da família, dos Santa Cruzenses, do pessoal que mora em Paciência, Sepetiba. É para abranger toda essa área que precisa acordar, né? A gente vê toda a época de eleição um grande leilão a céu aberto, né? Quem dá mais, estou trabalhando com fulano, só ouço isso, estou trabalhando com Beltrano, estou trabalhando com fulano, e que o meu bairro que se dane, né? E nós estamos aí, cara. Quero agradecer muitíssimo. Se você quiser falar mais alguma coisa aí, fique à vontade. Claudinho, eu que agradeço aí pelo convite, tá?
Que você continue aí, não desanima não, meu irmão. É difícil, hein? A voz que clama ao deserto. Cara. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui na sua bancada aqui contigo aqui. E pode contar comigo aí quando eu precisar, né? Dos serviços. Se precisar de algum serviço pro seu carro, né? Sabe onde encontrar. Isso aí! Qual o Instagram? Qual o Instagram? Como é que é o Instagram esse? No Instagram. Carlos, procura lá pro Carlos Chaveiro. Carlos Chaveiro já te acha ali, né? Vai achar sim. Então é isso. A gente trouxe aqui para você contar a sua história, mas também divulgar aquilo que você trabalha, que é um trabalho de excelência, sim, né? No ramo de eletrônica automotiva. Você que tem o seu automóvel, que está com um problema em módulo, não sabe o que fazer, procura o Carlão aqui, o Carlos Chaveiro, que é especialista. É o endereço do seu novo empreendimento aí, né? Que agora cresceu e tem a sua lojinha. Continua a lojinha lá? Sim, a loja. Avenida Areia Branca, 1320, loja B. Isso. E agora a oficina fica na rua Ipalmeirim, né? Isso, 82. 82, ao lado do Colégio Fuziama. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Claudinho. E peço mais uma vez que você se inscreva, bate aí no sininho, se inscreva aqui no YouTube e participe, compartilhe, porque o Santa Cruz Pod é seu. Santa Cruz Pod, pela nossa voz, pelo nosso lugar. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Valeu, gente.